Durante muito tempo, o jovem místico acreditou que havia algo errado com ele. Não era uma ideia clara, mas uma sensação constante, silenciosa, que o acompanhava todos os dias. Um incômodo que não desaparecia, mesmo quando tudo parecia estar bem. Ele acordava cansado, atravessava o dia em esforço e ia dormir com a impressão de não ter vivido de verdade. E sem perceber, começou a assumir que aquela era simplesmente sua natureza. Ele se observava demais. Analisava pensamentos, emoções, reações. Qualquer desconforto virava motivo para autocrítica. Se algo dava errado, a conclusão vinha rápido. Falta de equilíbrio, falta de evolução, falta de algo interno. Essa postura parecia responsável, até madura, mas aos poucos foi se transformando em peso. Uma sensação de estar sempre devendo para si mesmo. O ambiente onde vivia era comum aos olhos de todos. Nada de estranho, nada fora do lugar. Ainda assim, havia algo ali que o deixava constantemente em alerta. O corpo nunca relaxava por completo. A mente raramente silenciava. Ele tentava se adaptar, se ajustar, se fortalecer. Acreditava que, se trabalhasse mais em si, finalmente encontraria paz naquele espaço. As práticas espirituais se tornaram uma tentativa de compensação. Meditação, estudo, introspecção profunda. Em alguns momentos funcionava. Havia clareza, alívio temporário, até pequenas expansões de consciência. Mas tudo voltava ao ponto inicial, como se algo invisível anulasse cada avanço conquistado com esforço. O mais confuso era não conseguir explicar o que sentia. Não havia um motivo concreto para tanto desgaste. Isso o fazia duvidar ainda mais de si. Talvez fosse sensível demais. Talvez estivesse criando problemas onde não existiam. Esse tipo de pensamento se repetia, silencioso, corroendo sua confiança na própria percepção. Foi assim que ele passou anos acreditando que o problema era interno, que precisava mudar algo dentro de si para finalmente se sentir em casa no próprio corpo. O que ele ainda não sabia era que nem todo desconforto nasce por dentro. Às vezes, a origem está ao redor, e essa descoberta estava prestes a mudar tudo. Com o tempo, o cansaço deixou de ser apenas físico. O jovem místico sentia como se estivesse sempre gastando mais energia do que conseguia recuperar. Pequenas tarefas exigiam esforço excessivo. Conversas simples se tornavam drenantes. Não era preguiça nem desânimo comum. Era um desgaste silencioso, constante, difícil de nomear. Ele começou a notar mudanças sutis no comportamento. A paciência diminuiu. A tolerância ao ruído, às pessoas e até a si mesmo ficou menor. Situações que antes não o afetavam passaram a incomodar profundamente. Ainda assim, ele insistia em acreditar que tudo fazia parte de um processo interno de amadurecimento. O ambiente ao redor parecia intensificar esse estado. O ar sempre carregado, o silêncio pesado, a sensação de que algo estava fora de lugar. Mesmo sem eventos concretos, havia tensão. O corpo reagia antes da mente perceber. Ombros rígidos, respiração curta, inquietação constante. Durante a noite, o descanso nunca era completo. O sono vinha, mas não restaurava. Sonhos fragmentados, despertares frequentes, sensação de continuar cansado ao acordar. Ele atribuía isso à mente agitada, sem considerar que o espaço em que dormia também participava desse ciclo. A autocrítica se aprofundou. Cada sintoma virou prova de que ele ainda não tinha resolvido algo. Buscava respostas em si, enquanto ignorava os sinais externos. Essa postura, embora bem intencionada, o mantinha preso a uma ideia perigosa, a de que suportar era evoluir. O desgaste invisível se normalizou, e quando o sofrimento se torna rotina, deixa de chamar atenção. Foi nesse ponto que o jovem místico começou a perder algo precioso, a capacidade de perceber quando algo não está certo. Mas o corpo, silencioso e fiel, ainda tentava avisar. Antes mesmo de compreender o que estava acontecendo, os sinais já se manifestavam de forma clara. Sempre que passava longos períodos fora daquele ambiente, o jovem místico sentia uma leve melhora. A respiração ficava mais profunda,
Os pensamentos desaceleravam, o corpo parecia cooperar, mas esse alívio era tratado como coincidência, nunca como informação. Ao retornar, o contraste surgia rapidamente. Bastavam algumas horas para a tensão reaparecer. A mente entrava em modo de defesa, como se estivesse se preparando para algo que nunca se revelava. Ele não associava isso ao espaço em si. Preferia acreditar que estava apenas cansado ou distraído. Objetos quebravam com frequência, plantas não prosperavam, pequenos conflitos surgiam do nada. Tudo parecia carregar uma instabilidade constante. Ainda assim, ele interpretava esses acontecimentos como eventos isolados, sem perceber o padrão que se repetia silenciosamente. Durante as práticas espirituais, algo parecia bloquear o fluxo. Era difícil sustentar presença. Pensamentos surgiam abruptamente. Emoções antigas emergiam sem contexto. Ele se esforçava mais, acreditando que precisava atravessar essas camadas internas. Não percebia que estava tentando se centrar em um campo que o desorganizava. Amigos próximos comentavam, de forma sutil, que ele parecia sempre tenso naquele lugar. Alguns evitavam permanecer ali por muito tempo. Ele ouvia, mas não levava a sério. Afinal, se o problema fosse o ambiente, como explicar tantos anos de permanência? Ignorar os sinais parecia mais seguro do que questionar toda a estrutura construída até ali. Reconhecer que o problema não era ele exigiria uma mudança real. E mudanças, mesmo libertadoras, assustam. Ainda assim, a soma desses sinais começava a pesar. E pouco a pouco, uma nova possibilidade se insinuava. A dúvida surgiu de forma simples, quase despretensiosa. Não veio como uma revelação espiritual, mas como uma pergunta incômoda que insistia em voltar. E se não for você? Essa ideia, antes impensável, começou a ganhar espaço. Não como certeza, mas como possibilidade. No início, ele resistiu. Aceitar essa hipótese significava revisar anos de autocrítica, esforço e tentativas de adaptação. Significava admitir que talvez tivesse sido duro demais consigo mesmo. Essa percepção mexeu com sua identidade. Se o problema não era interno, tudo precisava ser reavaliado. O jovem místico passou a observar o ambiente com mais atenção. Sons, cheiros, sensações corporais. Tudo parecia carregar uma densidade constante. Era como se o espaço exigisse vigilância permanente. Essa observação não vinha com medo, mas com clareza crescente. Ele começou a anotar suas reações, horários, estados emocionais, mudanças físicas. O padrão ficou evidente. Sempre que permanecia ali por muito tempo, o desgaste aumentava. Quando se afastava, mesmo que por pouco, algo se reorganizava por dentro. Essa constatação trouxe desconforto. Não era fácil aceitar que um lugar pudesse influenciar tanto sua consciência. Ainda assim, negar aquilo seria desrespeitar a própria experiência direta. A dúvida já havia feito seu trabalho. Abriu uma fissura na antiga narrativa. A partir desse ponto, ele não conseguia mais fingir que nada estava acontecendo. A ideia de mudança, antes distante, começou a se tornar concreta. E mesmo sem um plano claro, algo dentro dele sabia. Permanecer ali significava continuar acreditando em uma culpa que não era sua. Mesmo com a clareza crescente, o jovem místico não tomou a decisão imediatamente. Mudar de ambiente não era apenas sair de um lugar físico. Era mexer em vínculos, rotinas, memórias e numa falsa sensação de segurança construída ao longo do tempo. A mente buscava justificativas para ficar, mesmo quando o corpo pedia o contrário. Ele tentou mais uma vez se adaptar. Ajustou horários, intensificou práticas, buscou racionalizar sensações. Parte dele ainda acreditava que insistir era sinal de maturidade. No fundo, porém, essa insistência tinha mais a ver com medo do desconhecido do que com convicção real. Curiosamente, quanto mais a ideia de mudança se fortalecia, mais o ambiente parecia reagir. Imprevistos surgiam, tensões aumentavam, o cansaço se intensificava. Não como punição, mas como resposta. Era como se o espaço não sustentasse mais sua permanência ali. As noites se tornaram reveladoras. Sonhos recorrentes mostravam caminhos interrompidos, portas fechadas
espaços apertados. Sempre havia a sensação de estar no lugar errado, tentando caber onde já não havia espaço. Ao acordar, ele sentia que o inconsciente havia entendido antes da mente. Essa resistência interna gerava conflito. Uma parte queria estabilidade, a outra clamava por alinhamento. Ele percebeu que não se tratava de coragem ou fraqueza, mas de escuta. O problema era continuar silenciando aquilo que se repetia com tanta clareza. Foi nesse ponto que algo mudou. A pergunta deixou de ser: e se eu sair e der errado? E passou a ser: e se eu ficar e continuar me perdendo? Essa inversão simples dissolveu boa parte da resistência. A mudança ainda assustava, mas permanecer já não parecia uma opção honesta. A decisão não veio acompanhada de euforia. Foi silenciosa, quase discreta. O jovem místico entendeu que não precisava de garantias absolutas para agir. Precisava apenas respeitar o que já estava claro. Permanecer exigia negação constante. Sair exigia apenas um passo. Começar a se organizar despertou reações inesperadas. Pessoas questionaram, situações se complicaram, atrasos surgiram. Nada disso o surpreendeu. Ele já havia percebido esse padrão antes. Toda vez que se movia em direção ao alinhamento, algo tentava puxá-lo de volta. Arrumar seus pertences foi mais intenso do que imaginava. Cada objeto parecia carregar uma camada do tempo vivido ali. Emoções antigas surgiam ao tocar coisas simples. Não era apego material, era memória energética. Ele se permitiu sentir, sem recuar. Nos últimos dias naquele ambiente, o desconforto aumentou. O corpo reagia com mais intensidade, como se estivesse contando o tempo. Em vez de interpretar isso como sinal de erro, ele entendeu como confirmação. O espaço já não o comportava. No fundo, havia medo. Medo de errar, de se arrepender, de descobrir que tudo era exagero. Mas havia algo mais forte. A sensação de que não agir seria trair a própria percepção. E isso, ele sabia, custaria muito mais caro. Quando finalmente atravessou o limite daquele lugar, não sentiu alívio imediato. Sentiu algo mais sutil. Cessou a tensão. O corpo deixou de lutar. Esse pequeno detalhe confirmou tudo. O primeiro passo para fora não foi fuga. Foi retorno a si mesmo. As primeiras horas fora daquele ambiente foram estranhas. Não havia euforia, nem sensação de vitória. Havia silêncio. Um silêncio interno que ele não sentia há muito tempo. A mente, acostumada ao ruído constante, parecia procurar algo para se defender. Mas não encontrou. O corpo começou a responder antes de qualquer interpretação. A respiração se aprofundou sozinha. Os ombros relaxaram sem comando. Era como se o sistema nervoso finalmente tivesse recebido permissão para desligar o estado de alerta permanente. Na primeira noite, o sono veio rápido. Não foi um descanso pesado, mas profundo. Sem interrupções, sem sonhos confusos. Ao acordar, o jovem místico percebeu algo simples e raro: clareza. O cansaço que o acompanhava havia tanto tempo não estava mais ali. Nos dias seguintes, emoções começaram a se organizar. Não desapareceram, mas ganharam contexto. Ele não se sentia mais sendo invadido por estados aleatórios. Havia causa, havia resposta. Isso trouxe uma sensação inédita de controle interno, sem esforço. As práticas espirituais ganharam outra qualidade. Meditar não exigia mais atravessar camadas de resistência. A presença surgia com naturalidade. A consciência se expandia sem tensão. Não era avanço espiritual repentino, era ausência de interferência. Foi nesse silêncio que a verdade se confirmou. O problema nunca foi falta de força, disciplina ou evolução. Foi permanência prolongada em um espaço que o colocava em modo de sobrevivência. Ao sair, ele não se curou, apenas parou de adoecer. Com a tensão cessando, o jovem místico percebeu algo inesperado. Ele havia esquecido como era existir sem esforço. A calma parecia estranha, quase suspeita. A mente, treinada por anos a antecipar problemas, tentava criar preocupações onde não havia. Ele observou isso sem se identificar. Aos poucos, esse padrão foi se dissolvendo. O corpo começou a recuperar seus próprios ritmos. A fome surgia com clareza, o sono se regulava, a disposição aparecia sem cobrança.
Nada disso foi forçado. Foi resposta direta a um ambiente que não exigia defesa constante. Ele notou mudanças sutis no comportamento. Falava menos, mas com mais precisão. Escutava mais. Não havia pressa em preencher silêncios. A presença deixou de ser uma prática e se tornou estado natural. Isso reorganizou sua relação com o tempo. Criatividade e intuição voltaram a fluir. Ideias surgiam com leveza, não como fuga, mas como expressão autêntica. O jovem místico compreendeu que sua sensibilidade sempre foi uma porta, não um problema. Ela apenas precisava de um campo seguro para se manifestar. Essa fase também trouxe limites mais claros. Ele passou a reconhecer rapidamente quando algo ou alguém provocava contração interna. Em vez de insistir, respeitava. Não por medo, mas por discernimento. A escuta interna havia se tornado confiável. Reaprender a existir não foi construir algo novo, mas remover o excesso. O que parecia transformação profunda era, na verdade, retorno ao estado natural. E essa simplicidade revelou o quanto ele havia se afastado de si, tentando caber onde não era sustentado. Com a consciência mais estável, o jovem místico percebeu que a clareza trazia responsabilidade. Agora que enxergava o impacto do ambiente sobre sua energia, não podia mais fingir ignorância. Cada escolha passou a carregar um peso diferente, mais consciente, mais honesto. Ele começou a rever toda a própria história. Momentos de exaustão, conflitos internos, crises sem explicação, tudo ganhava um novo sentido. Não eram falhas pessoais, mas respostas prolongadas a um campo que o contrariava. Essa revisão trouxe alívio, mas também um certo luto. Havia tristeza por ter permanecido tanto tempo ali, por ter duvidado de si, por ter confundido resistência com maturidade. Mas essa tristeza não paralisava, ela organizava. Era compreensão, não culpa. O jovem místico passou a olhar para outras pessoas com mais compaixão. Entendeu que muitos carregam dores que não lhes pertencem inteiramente. Ambientes adoecem silenciosamente, e nem todos têm sensibilidade ou liberdade para sair. Ao mesmo tempo, ele não romantizava mais o sofrimento. Sabia que crescer não exige permanência em dor constante. Aprendeu que espiritualidade não é suportar qualquer coisa, mas saber escolher o que sustenta a própria consciência. Essa clareza redefiniu seus critérios. Ele passou a avaliar lugares, vínculos e rotinas pela resposta interna que provocavam: expansão ou contração. Simples assim. E essa simplicidade se tornou seu maior filtro. No fim desse processo, o jovem místico percebeu algo que mudou sua relação consigo mesmo para sempre. A pergunta que o perseguiu por anos finalmente encontrou resposta. O problema nunca foi sensibilidade demais, nem falta de evolução. Foi permanência em um lugar que exigia negação constante de quem ele era. Ele entendeu que muitas pessoas passam a vida tentando se corrigir, quando na verdade precisam se reposicionar. Forçam crescimento em solos que não sustentam raízes, e depois se culpam por não florescer. Essa percepção trouxe uma paz silenciosa, madura, sem necessidade de provar nada a ninguém. A mudança de ambiente não resolveu todos os desafios, mas revelou a diferença entre dificuldade natural e sofrimento desnecessário. Onde há alinhamento, os obstáculos ensinam. Onde não há, eles apenas desgastam. Essa distinção se tornou clara como nunca antes. O jovem místico aprendeu a confiar no próprio corpo como bússola. Quando algo pesa sem motivo, ele observa. Quando algo expande, ele respeita. Essa escuta não veio de teorias, mas da experiência direta de ter ignorado sinais por tempo demais. Hoje, ele sabe que maturidade espiritual não é suportar qualquer ambiente, mas reconhecer quando algo não acompanha mais sua consciência. Escolher sair não é fracasso, é precisão, é responsabilidade consigo mesmo. E foi assim que ele finalmente compreendeu. Ao mudar de ambiente, não se afastou do caminho. Foi exatamente ali, ao parar de lutar contra o lugar errado, que ele encontrou o espaço certo para existir inteiro.